O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: vou preparar um lugar para vós. E quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis, conhecereis também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: Há um tempo estou convosco e não me conheces, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes: mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa destas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim, fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos coroinhas, queridos pais, familiares, avós, tios, amigos, queridos irmãos e irmãs, nós estamos no 5º domingo da Páscoa. E se vocês recordam bem, no domingo passado, Jesus se apresentava para nós como a porta das ovelhas. Jesus havia nos dito no domingo anterior: eu sou a porta. E este domingo, Jesus dá continuidade àquele que passa pela porta, que é Jesus, agora tem um caminho, porque Jesus diz hoje: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Caminho lembra-nos algo dinâmico, em transição, que se faz, isto é, que se constrói e se trilha, e não algo pronto e sem ação. Um caminho sempre requer ações. A nossa dificuldade, poderemos dizer assim, o nosso problema, é que muitos de nós, muitas vezes, não sabem aproveitar o caminho. Às vezes nós nos preocupamos tanto com o destino, que a gente esquece de aproveitar o caminho que nos leva até o destino. E isso fica bem óbvio para nós e é muito fácil de entender. Toda vez, por exemplo, quando vamos viajar, quando nós vamos para algum lugar distante, nós sempre dizemos:
que demora, não chega logo. Parece às vezes o burrinho lá do Shrek, já chegou, já chegou. E esquece de aproveitar o caminho, porque está preocupado com o destino. E às vezes perde a experiência bela que o caminho nos mostra. E nisso, muitas vezes perdemos a oportunidade e a descoberta que este caminho nos mostra. E a nossa vida, ela é sempre uma jornada contínua. A nossa vida sempre é um aprendizado, é um crescimento. A cada passo que nós damos, a cada caminho que nós percorremos, nós podemos nos aventurar e ter experiências que marcam, que realizam a nossa vida. Mas, infelizmente, ao concentrar-se apenas no destino, podemos negligenciar esses momentos preciosos. Todos nós temos uma caminhada, um percurso a realizar, um caminho a fazer. A história que nós estamos vivendo, que nós estamos passando, move-se pelo nosso caminhar. E Jesus pede a nós que possamos caminhar com Ele. Eu sou o caminho que leva à verdade, que leva à vida. Jesus está dizendo, no meu caminho há verdades e no meu caminho há vida. Escolhe, pois, bem, escolhe caminhar com Jesus. E nós podemos também olhar hoje para a história das nossas crianças. Muitos pais perdem a chance de caminhar com os seus filhos. Muitos pais às vezes estão de forma excessiva preocupados com as responsabilidades do dia a dia, as responsabilidades do projeto pessoal, profissional, da realização, as preocupações, as dificuldades do cotidiano, que muitas vezes sugam o tempo e sugam a energia, e muitas vezes os pais não têm força, tempo para caminhar com os seus filhos. E nisso, nós vemos muitas vezes adolescentes, jovens, em tão pouca idade, tão pouca experiência de vida, perdendo-se pelos caminhos. Porque o nosso mundo, ele dá-nos muitos caminhos a serem percorridos. Mas o caminho que leva à verdade e à vida é o caminho que Jesus nos indica. E às vezes, os pais principalmente, não conseguem apresentar esse caminho a Jesus. Triste para nós quando nos deparamos nesta sociedade em que as nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens são praticamente aniquilados. Roubam-lhes a identidade, roubam-lhes os sonhos, roubam-lhes as atitudes, roubam-lhes a oportunidade de realizar e de fazer algo, porque neste caminho faltou-lhes as placas mais importantes para mostrar-lhes a direção. E veja bem, pode ser o melhor professor, pode ser o melhor catequista, pode ser o melhor amigo, pode ser o melhor bispo, o melhor papa, mas neste caminho, os vossos filhos, as vossas crianças, querem vê-los ali. Assim como numa maratona,
Está lá os atletas correndo, e quando ele é capaz de olhar e avistar na arquibancada seu pai, a sua mãe, que deu-lhes a vida, que deu-lhes a educação, o esforço, aquilo gera algo tão profundo que o faz correr muito mais rápido do que os outros, apenas por um olhar e ver ali aquele que é o sustento e a coluna. E muitas vezes, por estas questões, nos ausentamos nos caminhos das pessoas importantes. Sabemos que neste longo caminho da nossa vida, também nós encontramos dificuldades, encontramos momentos difíceis, momentos de desânimo, momento em que cometemos erro, e muitas vezes essas dificuldades, elas causam em nós uma frustração no nosso caminho. Diversas formas de problemas assolam o nosso caminho. E nisso, dentro dos problemas pessoais, os desafios profissionais, os relacionamentos complicados, as perdas, as decepções, geram muitas vezes neste caminho uma frustração, uma tristeza e um desânimo. E nisso, nós perdemos a chance daquilo que Jesus deixou claro para nós no Evangelho. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tendes fé em mim também. Porque mesmo diante de dificuldades, mesmo diante de desânimos, mesmo diante de erros, é importante não desistir. E nós podemos chegar agora a uma grande pergunta: quais são as coisas que perturbam os nossos corações neste caminho? Quais são as perturbações que te atrapalham em fazer este caminho de verdade e de vida? Porque o caminho de Jesus só leva à vida. E Jesus deixou claro para nós no Evangelho: eu vou para a casa do Pai, vou preparar-vos as moradas, para que um dia possais estar lá também. E nisso, Ele deixa-nos o seu caminho para seguirmos, para ir à casa do Pai. Todos nós viemos de caminhos diferentes, vidas diferentes, histórias diferentes, uns mais sofridos, outros menos, uns com mais dificuldades, outros mais ainda. Todos viemos por um caminho. No entanto, este caminho, por isso a Sagrada Escritura é muito bonita. No entanto, neste caminho diversos que viemos de tantos lugares, ele torna-se um caminho estreito. Todos nós, com a nossa história, o nosso caminho, a nossa vida, passamos pela porta estreita. A porta desta igreja que nos trouxe aqui, e que todos nós aqui, sem exceção, estamos indo para o mesmo lugar. A busca do céu, a busca de Deus, a busca daquilo que há de belo para nós. O caminho que nós fazemos, que nos leva ao altar, ao Cristo, que nos alimenta e dá força para continuarmos. O Cristo que diz a nós: não se perturbe. Tendes fé em Deus, tendes fé em mim. Não perturbe o vosso coração. Todos nós caminhamos com uma mesma missão. E muitas vezes nós perdemos esta chance por não aproveitar a beleza que este caminho nos leva e nos proporciona. Por isso hoje, nesse dia, supliquemos ao Senhor que mostre-nos cada dia mais o seu caminho de verdade e vida. E não façamos como na primeira leitura, aonde as perturbações
tornam duro o nosso coração e nós não conseguimos ver aquilo que Deus quer para nós. Às vezes as perturbações, por causa do nosso desconhecimento, acaba se tornando num lugar de conflito, de desentendimentos, como nós vimos na primeira leitura. Há perturbações entre gregos e hebreus, quem iria servir, quem não iria, causa um descontentamento. E olha que interessante, pessoas de corações perturbados têm dificuldade de seguir o caminho que conduz à verdade e à vida. E o que uma pessoa com o coração perturbado faz? Simples, filho do céu, só perturba a vida dos outros. Já é perturbada. O que faz? Perturba a vida dos outros. E é bonito porque Pedro deixa isso bem claro na segunda leitura. Pessoas perturbadas ou que perturbam outras tornam-se pedras de tropeço, como nos afirma a segunda leitura. E o que fazer então quando estamos perturbados? Tendes fé em Deus? Tendes fé em mim, Jesus diz, e não perturbe o vosso coração, porque sempre estarei convosco. Então, mesmo diante das dificuldades da vida, nós devemos seguir em frente. E vale nos recordar a história de Tarcísio, aproximadamente entre seus 12 e 14 anos. Também ele teve um caminho difícil. E este caminho ele pode ser percorrido até hoje. Chama-se Via Ápia. A via em que Tarcísio ele está para levar a Eucaristia a alguns padres que estão na prisão. Não tinham quem levasse a comunhão aqueles homens, aqueles padres que estavam presos. E o Papa na época, diante de Tarcísio, diz, porque Tarcísio diz ao Papa, eu irei, eu vou. E nisso coloca-se a Eucaristia nas tecas que hoje os enfermos levam, que hoje os nossos agentes ministros levam aos enfermos, e ele coloca no seu peito aquela Eucaristia, e ele parte para o destino da prisão. E nisso, ao caminho daquela Via Ápia, do seu caminho até o seu destino, eis que ele se depara com os agressores. E eles perguntam, o que está levando aí? Dá-nos, ou senão nós iremos espancar você. E nisso, como esta imagem reflete bem para nós, Tarcísio toma a Eucaristia, coloca em seu coração, e aqueles homens começam a espancá-lo, a bater, a bater, e a bater, e a bater, até que ele fique desacordado. E quando aqueles homens procuram o que ele estava levando, já não encontraram mais nada ali. Porque a Eucaristia tinha tornado-se um com ele. Tão pequeno, tão jovem, e dá a vida para Jesus. Isso há 1700 anos atrás. E hoje, passado-se tanto tempo, nós também hoje levantamos guerreiros e guerreiras que também são convidados a esse altar, a servir, a dar esta vida para este Jesus. Caminhos que somente Deus consegue conduzir-nos. Cada um tem o seu caminho e Deus está sempre conosco. O mártir que hoje contempla a face de Deus
e que hoje é testemunho para nós e mais ainda, testemunho para estas crianças.